Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter a sua companhia. Mesmo que a humanidade tenha avançado tecnologicamente ao ponto dos nossos antepassados pensarem que um celular poderia muito bem ser um objeto mágico, nós ainda não fomos capazes de descobrir tudo o que existe no fundo dos oceanos. Já fomos ao espaço. Catalogamos estrelas, planetas e até sabemos que existe um buraco negro com 66 bilhões de massas solares. No entanto, a cada viagem às profundezas, encontramos novas espécies e descobrimos que as regiões mais remotas já foram tocadas pela humanidade, só que não em um bom sentido. O ponto mais profundo da Terra se chama Fossa das Marianas, uma região com cerca de 11 mil metros de profundidade que foi visitada pessoalmente menos de 10 vezes pelos humanos. Mas, graças ao avanço da tecnologia, dispositivos são enviados a quilômetros debaixo d'água e trazem revelações impressionantes para a ciência. Vamos abrir todo esse mar de informações com uma notícia divulgada em agosto de 2021, direto da Academia Chinesa de Ciências. Pesquisadores revelaram que vírus gigantes foram encontrados na Fossa das Marianas. Nesse caso, a palavra gigante não significa que os vírus tinham o tamanho de um animal, mas sim que esses organismos eram consideravelmente maiores que a grande maioria. Eles estavam a aproximadamente 11 quilômetros de profundidade, na chamada Depressão Challenger, a região mais profunda do mar. Graças aos sedimentos marinhos recolhidos pelo navio de pesquisa Tianjin, os cientistas conseguiram estudar algumas amostras e concluíram que os vírus eram membros das famílias, nome dificílimo, Ficodinaviridae e Mimiviridae. Cardo não? Bom, que também é conhecida como mimivírus. Para a surpresa dos pesquisadores, alguns dos organismos eram maiores que determinadas bactérias. O mimivírus, por exemplo, representavam 4% de toda a população viral encontrada. E algumas espécies dessa família chegaram a alcançar 700 nanômetros de largura, o que é o suficiente para que fossem vistas a olho nu. Outra característica interessante é que esses mimivírus tinham um genoma muito complexo, com mais de 1 milhão de pares de bases, o que é bem mais do que os pares de bases de outros vírus. Além disso, por mais que famílias de vírus gigantes já tenham sido encontradas em outras regiões e ecossistemas do planeta, elas parecem estar mais presentes em grandes profundidades, como na Fossa das Marianas. Para estarem em locais tão profundos, elas precisam suportar temperaturas incrivelmente baixas, de 2 a 4 graus Celsius, onde não há muitos nutrientes orgânicos, oxigênio, e a pressão é de 11 mil atmosferas. Embora toda essa história de vírus gigantes possa parecer alarmante, nós humanos podemos ficar um pouco tranquilos. Ok? Combinado? Então, relaxa. Por mais que não haja prova de que seres humanos possam desenvolver danos diretos por conta desses vírus, sabe-se que esses organismos não conseguiram causar estragos em tecidos de mamíferos. Nos resta esperar até que novas espécies sejam encontradas. Afinal, como são muitos os desafios dos pesquisadores para conseguir esse tipo de amostra, é preciso mais de uma tentativa para que o trabalho tenha êxito. A cada investida na Fossa das Marianas, os cientistas acabam se deparando com algo diferente para ser estudado, desde uma nova espécie até mais detalhes sobre as condições das profundezas do mar. Um exemplo disso veio à tona em 2017, quando um grupo de pesquisadores americanos e britânicos documentaram um novo tipo de peixe na Depressão Challenger. A quase 8 mil metros de profundidade, na chamada Zona Hadal, a oeste do Oceano Pacífico, estão os chamados peixes caracol das Marianas, um animal pequeno, de coloração rosada, sem escamas e tão
transparente que é possível ver seu fígado. Embora pequeno e de aparência frágil, essa é uma das espécies que mais são encontradas nas profundezas do oceano, o que é impressionante devido às condições hostis nessas regiões, com intensa pressão e falta de luz. O peixe-caracol foi visto pela primeira vez alguns anos antes de ganhar sua descrição científica, em 2014. Na época, uma exploração foi organizada para que os pesquisadores entendessem como alguns organismos conseguem sobreviver em ambientes de muita pressão. Para isso, foi preciso usar cabos para descer instrumentos por quilômetros abaixo d'água. Entre eles, robôs, câmeras e redes. É um trabalho que requer muito planejamento e cuidado, até porque os dispositivos não só precisam permanecer intactos durante a jornada até o fundo, como também devem voltar à superfície sem nenhum estrago. Para conseguir sobreviver a quilômetros de profundidade, o peixe-caracol teve que se adaptar, até mesmo em um nível molecular. Por exemplo, ele tem enzimas nos músculos que conseguem trabalhar na intensa pressão da zona anal. Sem falar que, ao invés de ter bexigas natatórias, como as de peixes ósseos, o peixe-caracol tem uma camada gelatinosa embaixo da pele, o que o ajuda na aerodinâmica e também a flutuar com mais facilidade. Em meio às descobertas que trazem luz às perguntas dos cientistas, algumas revelações também servem para mostrar que, infelizmente, a humanidade precisa abrir os olhos a respeito do manuseio impróprio de resíduos plásticos. Você faz ideia do quanto de plástico é jogado nos oceanos a cada ano? Tem um palpite? De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, mais de 8 milhões de toneladas de plástico vão para os oceanos por ano. Mesmo sabendo disso, uma descoberta de 2020 não deixa de ser chocante. Pesquisadores encontraram uma nova espécie de anfípode, parecido com um camarão, na Fossa das Marianas. A parte mais surpreendente é que, mesmo a cerca de 7 quilômetros de profundidade, havia plástico em seu organismo. O pequeno animal, de aproximadamente 5 centímetros, foi batizado de Eurítenes plásticos, justamente como um lembrete das partículas do tipo PET, PET, encontradas em seu corpo. Para os mais desavisados, esse tipo de material é comum na fabricação de garrafas d'água, refrigerantes e objetos domésticos. Nas palavras de Heike Vesper, a diretora do Programa Marinho do Fundo Mundial para a Natureza, existem espécies nos lugares mais profundos e remotos da Terra que ingeriram plástico antes de serem conhecidas pela humanidade. Então eu te pergunto, até que ponto vamos chegar com essa poluição? De acordo com o Fundo Mundial para a Natureza, a estatística sobre a quantidade de plástico despejada nos oceanos é alarmante. A cada minuto, o equivalente a um caminhão repleto de plástico vai parar no mar. Uma vez na água, o plástico se transforma no chamado microplástico, que, embora sejam pedaços menores que 5 milímetros, sua contaminação marinha acaba sendo muito maior pela facilidade com que as partículas se espalham. Quando isso acontece, as chances dos animais serem vítimas são ainda maiores. Se você acha que existe um pouco de exagero por parte das organizações, basta fazer uma rápida pesquisa na internet para entender que essa poluição é uma dolorosa realidade. Por exemplo, em 2019, o explorador Victor Vescoso conseguiu bater um recorde ao descer com um submarino até 10.927 metros de profundidade na Fossa das Marianas. Como a embarcação foi construída para aguentar toda a pressão das profundezas, Vescoso conseguiu passar 4 horas explorando a remota região. Para a surpresa dele, ao invés de ser um local intocado pelo ser humano, o explorador encontrou embalagens de balas, sacolas e outros resíduos plásticos. Tudo isso a quase 11 mil metros de profundidade. Os pesquisadores aproveitaram a ocasião para recolher espécimes com o objetivo de descobrir se havia
microplásticos em seus organismos. Assim como aconteceu com eurítenes plásticos. Como se a poluição pelos resíduos não fosse assustadora o suficiente, pesquisadores americanos e chineses também encontraram vestígios de mercúrio na Fossa das Marianas. É verdade que o elemento pode chegar à atmosfera e aos oceanos de forma natural, através de incêndios ou erupções vulcânicas, mas o mercúrio também pode ter a ver com a atividade humana. Além da queima de petróleo e da extração e combustão de madeira e carvão, o mercúrio também pode alcançar as profundezas do mar por meio do descarte de resíduos que contenham esse elemento. A quase 10 mil metros de profundidade, os cientistas conseguiram constatar que o mercúrio já havia contaminado crustáceos e algumas espécies de peixe. Tal observação fez com que caísse por terra a ideia de que o elemento só era capaz de afetar os animais a algumas centenas de metros de profundidade. Essa é mais uma prova de como os descuidos da humanidade conseguiram afetar os ecossistemas mais hostis da Terra. É preciso que apenas um único animal se alimente de um peixe contaminado com mercúrio para que uma espécie seja afetada, ao ponto de que toda a cadeia alimentar seja prejudicada até que chegue, por fim, ao ser humano. Embora exista toda a ideia de mistério quando falamos sobre as profundezas dos oceanos, principalmente pela dificuldade de exploração, a verdade é que essas regiões remotas já nos conhecem há anos. Podemos não ter catalogado todas as espécies possíveis, mas é provável que elas, de alguma forma, já tenham sido tocadas pelos humanos. Agora me conta, como você acha que será o nosso futuro, hein? O que mais descobriremos? Eu fico por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!